Muito boa tarde. Nós estamos aqui hoje no nosso programa Simples Assim com o Heitor, onde nós sempre trazemos a simplicidade como ponto de partida da nossa vida. E aproveitando hoje, um dia em que nós estamos apresentando aqui como o Dia Nacional do Escritor, no nosso dia 25 de julho. E hoje, especificamente, 25 de julho de 2022, estamos aqui com a oportunidade de falar um pouquinho sobre a escrita, e nada melhor do que trazer aqui escritores consagrados, escritores que têm publicações fantásticas. Então, nós estamos aqui primeiro, né, a Ladies First, como se diz aqui, com a Gisele Toledo, uma amiga querida já de muitos anos, e que atualmente lançou um livro que não tive a oportunidade de ler, mas tenho acompanhado os comentários e tenho aquela sensação de que é o tipo de livro que você pega e não consegue parar de ler, né? Ela vai falar um pouquinho sobre ela também, né? Então, Gi, pode fazer aí a sua apresentação, por favor, aonde você é, né? Não precisa falar a idade, fica à vontade, vamos nos conhecer um pouquinho. Bom, primeiro quero agradecer o convite, fico muito honrada, né, nesse dia do escritor, ser lembrada, né, por ser uma. É Com muito bom certeza, isso, né? é verdade. E muito obrigado por esse espaço, parabenizar você por criar esse espaço que é tão importante, né, na formação de leitores. Então, estamos aqui para contribuir no que a gente puder, porque a gente sabe que todo leitor, todo escritor quer ser lido, né? Então, a Com gente certeza. estimula e motiva muito essa mediação de leitura que você faz através dos seus vídeos, do seu canal. Parabéns! Muito obrigado. E quanto a mim, o meu nome é Gisele Toledo. Eu nasci em Belo Horizonte, sou mineiríssima, né? Nasci em Belo Horizonte, mas atualmente moro na Serra da Mantiqueira, numa cidade encantadora, no pé da Serra da Mantiqueira, que se chama Itamonte. Lugar maravilhoso mesmo. Tive a oportunidade de morar aí por Morar, dois fiquei um tempo, anos né? Foi um e felizardo, né, Heitor? Quem mora nessa felizardo. cidade nunca esquece, né? As Nunca. belezas, o povo acolhedor, hospitaleiro, né? É verdade. Muito bom mesmo. E nós estamos também aproveitando essa oportunidade com o Guimarães Ortega. Na verdade, é meu tio e a gente sempre tem acompanhado aí o trabalho dele. E ele vai se apresentar um pouquinho também. E depois nós vamos ter a oportunidade de, num momento especial em que os dois vão poder falar das suas obras mais recentes, que estão bombando aí, que também é um livro que eu já li por duas vezes, maravilhoso, e ele vai contar um pouquinho da história dele, mas antes fala um pouquinho de você. Bom, Júnior, meu nome completo é Luiz Fernando Guimarães Ortega, né? Então eu uso artisticamente o nome de Guimarães Ortega, não querendo parodiar Guimarães Rosa, né? É claro, e nem comparar, é evidente, né? Mas eu nasci em Marília, sua terra também, de nascimento, né? Sim. Eu tenho 68 anos, já estou partindo para 69, e estou bem, estou tranquilo, gosto de escrever, tenho um estúdio onde eu me divirto escrevendo. Acho que escrever é uma diversão, é um prazer, né? E eu curto muito esse prazer. Prazer da leitura e da escrita, né? Não só como jornalista, mas também como escritor, tá ok? E quero deixar aqui parabenizar você e agradecer essa oportunidade de estar aqui com você e com a Gisele. É um prazer imenso, é uma satisfação enorme e muito obrigado, querido. Muito bem, eu quem agradeço, né? Agradeço, o canal agradece por esta oportunidade, é um privilégio. E nós três aqui, nós somos jornalistas também, nós escrevemos e exercemos com muita dignidade, principalmente em dias atuais, onde o jornalismo perdeu um pouco da sua essência
não é? De honestidade, de apuração de fatos reais e concretos. Mas o bom é que hoje a gente ainda continua com o papel para a gente poder expressar todo esse sentimento que vem do mais profundo da nossa alma. E eu acredito que a gente pode começar falando um pouquinho a respeito disso, Gisele. Qual é a sensação de passar, de ver no papel as tuas emoções, os teus sentimentos, a tua vida? Muito bom. É um misto de emoções, porque primeiro que até a letra chegar impressa no livro é um processo muito longo e muito árduo, né? De revisão e de corta isso, tira isso, é assim que se escreve, tem vírgula, não tem, né? Esse processo, ele é longo e não é só o escritor, né? A gente tem outras pessoas, né? Tem revisores, tem a pessoa que faz a capa, né? Então, tudo isso tem uma emoção particular, cada etapa do processo de publicação de um livro. Mas a hora que o correio bate, né? E que a gente sabe que dentro daquela caixa vai estar o seu livro e a gente abre, é uma emoção, assim, é o nascimento de um trabalho, né? De anos e de dias, né? Que você debruçou sobre aquilo, né? Quantas lágrimas, né? Às vezes a gente tem, né? Escrevendo, né? Quantas emoções estão ali e que depois a gente abre e lê, né? Então é esse misto, né? De sensações, né? De realização, de ai meu Deus, será que tem alguma coisa errada que passou da revisão? Eu tenho isso, né? Sim. Mas o, quando, quando você lê o texto, né, e vê o seu nome na capa de um livro, é uma emoção indizível. E você é professora de literatura também. Sim, sou professora de literatura. Então, eu acredito que isso vem, assim, trazer à luz dentro do teu conhecimento como pessoa, como profissional e principalmente como leitora. Isso, exatamente. Essa mistura, né, de leitora, escritora, professora de literatura, pesquisadora, né? Vem tudo Exatamente. isso. E o que te motivou a escrever? Bom, o meu primeiro livro é que eu tenho escrita de 3 livros que são diferentes. O primeiro Sim, livro é uma escrita acadêmica, né? Que é a minha dissertação de mestrado na USP, no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, dessa pesquisa sobre, chama Encontro de Travessias, Adélia Prado e Guimarães Rosa. Então, esse livro aqui é uma escrita acadêmica, né? Cheia sim, de referências, né? Tem toda uma característica própria, né? A escrita acadêmica. Então, eu lanço mão de muitas citações, de muitas referências, né? Então, esse foi meu primeiro livro. Então, a motivação desse primeiro livro foi mesmo transformar todo o período que eu fiquei estudando no mestrado, de pesquisa intensa, em alguma coisa que fosse servir para pesquisa nessa área de literatura brasileira e principalmente da poesia da Adélia Prado, né? Essa sim. autora contemporânea aqui de Minas Gerais, que ainda está viva, como diz Drummond, ditando versos lá em Divinópolis. A motivação do meu segundo livro foi que eu dei aula um tempo no país Timor-Leste. Eu fui como cooperante internacional. E quando eu voltei, eu fui num Brasil e voltei em outro Brasil. Né? Então, o desemprego me pegou. Quando a gente chega numa cooperação internacional, a gente acha que vai ter todas as portas abertas de emprego, né? Não Sim. foi o que aconteceu, infelizmente. Então, eu tive tempo. E nesse tempo, né, procurando concurso, né, que eu tinha terminado o mestrado, queria dar aula em faculdade, né? Aí não rolou. Então eu comecei a escrever uma história, mas totalmente
isenta de qualquer pretensão de publicar, entendeu? Então eu estava bem quietinha aqui, escrevendo a minha história, e vou contar rapidinho, né? Porque ela é longa, mas eu vou resumir bem. E aí depois de um tempo que eu escrevi, imprimi a história, dei para minha mãe ler, só para minha mãe ler, né? Aí minha mãe deu para uma amiga, deu para outra e deu para pessoas que entendiam. E todas elas me deram um retorno super legal, sabe? Super bom. Ai, nossa, eu não consegui parar de ler o seu texto. Eu achei muito boa a história. E todos foram unânimes de que valia uma publicação. Sim. Mas publicar no Brasil é caro, né, Heitor? É muito caro, né? Então eu guardei aquela história, essa história aqui na gaveta. Aí no final de 2020, com a pandemia, surgiu a lei Aldir Blanc, né? De publicações literárias. E eu me inscrevi no edital e fui contemplada com a publicação. Então, esse livro esse é O Vento, graças à lei Aldir Blanc. O Vento nos Canteiros de Hortelã. Canteiros de É um Hortelã. romance histórico passado no século XIX, final do século XIX, na abolição da escravatura. Bacana. E o último, esse é o meu queridíssimo. Por quê? Porque a minha mãe desenha muito bem. Minha mãe foi uma professora muito querida, sabe? Então, na pandemia, eu fiquei, né, motivando ela a fazer as coisas, né, e despertando a memória dela, que já estava começando a se apagar um pouco, infelizmente. Aí comecei a juntar as imagens e comecei a escrever legendas. E foi engraçado, assim, as imagens, né? Ela desenha muito bonitinho, né? Aí as imagens eu comecei a escrever sobre elas e me vinha em forma de poesia. Eu não escrevo poesia, eu só estudo poetas, né? Como a Adélia Prado. Mas não sou poeta. Mas quando eu começava a escrever sobre aquela imagem, me vinha em forma de poesia, com ritmo próprio, com rimas. E eu deixei vir do jeito que tá, né? Então esse é um livro a 4 mãos, as minhas e as de escrever e as da minha mãe de ilustrar. Maravilhoso. Essa é a minha produção. Que bom, que bom. É realmente fantástico, né? Nós temos aí muita qualidade. E agora nós estamos aí com o Guimarães Ortega, que também tem aí 5 publicações, dentre tantas outras, que tem ali a sua pincelada mágica. Então, fala um pouquinho para a gente agora das tuas obras. Na realidade, são 6 obras, né? 6 obras. E tem uma que eu devo lançar, a 7ª, devo lançar até o final do ano, o ano que vem. Sim. O que me incentivou a escrever, na realidade, foi o jornalismo. Eu iniciei com o jornalismo, a minha ideia era ser jornalista. Desde criança, eu tinha uma paixão pelo jornalismo. Tem um tio meu, de São Paulo, ele era jornalista, eu digo era porque já faleceu. Ele era jornalista da editora Abril, depois ele foi da editora 3. Ele era uma sumidade, né? Ele falava 6 idiomas, um homem fantástico. Eu tinha uma admiração muito grande por ele. Então, eu queria ser jornalista, de qualquer jeito. Mas, naquela época, nós viemos para o interior, saímos de São Paulo, voltamos para o interior, não havia curso de jornalismo no interior, então eu adiei o sonho, né, de ser jornalista. Aí, quando eu aposentei do banco, em 2002, eu falei, não, agora eu vou ser jornalista. E entrei na faculdade e me formei jornalista, fiz pós-graduação na área de comunicação. É isso, iniciei com o sonho de ser jornalista. Aí a escrita é um pulo, né? É uma sequência, uma coisa puxa a outra, né? Você vai escrevendo, escreve poesia, escreve prosa, escreve crônicas, escreve, enfim, artigos, né? Eu tenho um sitezinho na internet com alguns artigos, os quais eu publico lá de vez em quando. Então, uma coisa puxa a outra, e a literatura acabou sendo uma consequência, né? E hoje virou paixão, né? Então,
Não sei se eu mostro agora os livros para Sim, vocês. por favor, pode nos mostrar aí. Na realidade, o meu primeiro livro é esse aqui. Dá para ver? Dois caminhos, sim. Dois Caminhos. Esse livro aqui, ele é um livro feito em casa, literalmente. Por quê? Porque foi feito em mimeógrafo. Né? Eu e o Henrique, meu irmão, nós não tínhamos dinheiro para publicar o livro, nós resolvemos fazer o livro em casa. E fizemos, com mimeógrafo. Deu até 2 cores aí na capa. Né? Meu irmão, o Henrique, imprimiu folha por folha. Né? Aí fomos grampeando e imprimimos a capa, grampeamos 500 livros. Né? E está aqui. Sobrou um exemplar, que é o que está na minha biblioteca, que é esse aqui. Tá? Esse aqui, para mim, é raríssimo, né? Raríssimo. Não sei. Depois eu lancei, já em 2005, o Passaporte para o Inferno. Esse aqui. Esse aqui, na realidade, já é a segunda edição. Segunda edição do Passaporte para o Inferno. A primeira edição se esgotou. Então, o Passaporte para o Inferno, ele foi um livro que eu demorei 1 semana para escrever. Você entendeu? 1 semana. Só que ele já estava escrito na minha cabeça há 20 anos. 1 semana para pôr no papel. Eu sentei, comecei a escrever e a coisa foi desenvolvendo de uma tal forma que saiu em jorros assim as palavras e jogando no computador. É claro que depois teve todo o trabalho de correção, de verificação, de concordância, né? Todo esse trabalho, inclusive, que a colega aí comentou, né? Mas foi um livro escrito em 1 semana, você entendeu? Literalmente 1 semana. É esse aqui, o Passaporte para o Inferno. É uma história sobre jovens na época da ditadura militar. Um livro histórico. Conta uma história baseada em fatos reais, né? Tá ok? Passaporte para o Inferno. Depois eu tenho Histórias do Cava, esse aqui. Histórias do Cava, ele foi vencedor num concurso literário aqui em São José do Rio Preto. Então, quem bancou a publicação foi a prefeitura. Era um prêmio da prefeitura, então eles bancaram a publicação, distribuição, venda, essas coisas todas. Então, Histórias do Cava. É um livro de contos, e é um livro diferenciado, por quê? Porque ele foi escrito em forma de romance, porém, ele pode ser lido também em forma de contos. Eu explico. Cada capítulo é um conto. Se você abrir uma página em determinado capítulo, leia aquele capítulo, você vai ver uma história. Do começo, meio e fim. Se você juntar todos os capítulos, é uma outra história. Começo, meio e fim. Então, é um romance em forma de contos. Ok? Histórias do Cavo. Depois eu tenho A Receita da Doutora Elizabeth, que é esse sim, um livro específico de contos, né? São tragédias, tragicomédias, né? Esse livro é totalmente ficcional, ele não se baseia em realidade, embora cite fatos reais, mas não que ele seja um livro, digamos assim, baseado na realidade. Ele é ficção, puramente ficção. Tem um conto, por exemplo, que se chama Cansei e Foi para o Medo de Avião. E ele comenta aquele acidente da TAM, né? Eu não lembro o ano, mas um avião que caiu em São Paulo, né, da TAM. Ele comenta, mas ele não conta essa história. Ele conta a história de pessoas que cansaram de tanto sofrer consequências, inclusive da queda de um avião. Ok? É isso. É um conto, um livro ficcional, totalmente ficcional e baseado em tragédias. Tragédias. Muito interessante. Oi? Muito interessante. Muito. Esse livro aqui já é um livro de poemas, né? Poesias. Não sei se não dá para ver o título. A capa é interessante, é um túnel, uma pessoa se afastando, né? O livro chama-se Sombras em Tempo de Sonhar. Na realidade, é uma história contada através de poemas. Então, você lendo na sequência, você vai ver que tem começo, meio e fim, como se fosse um poema ligado ao outro. Você entendeu? Então, ele conta uma história em forma de poemas. Esse aqui.
Sombras em Tempo de Sonhar. E, por último, que eu lancei recentemente, né? Que é Escola de Moleques. Eu até, inclusive, eu achei interessante, porque me questionaram, né? Por causa do título. Falou, você colocou aí Escola de Moleques, e as meninas, como é que ficam? Né? Você fala aí das meninas, inclusive tem contos de meninas, né? Falei, eu generalizei, moleque. Na minha época, moleque era todo mundo. Era garoto, garota, não tinha isso, né? É que hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma época muito difícil, em que querem contestar tudo, querem, sabe, ditar regras para a nossa vida, e eu acho difícil isso. Ainda bem que eu já estou no fim da vida, né? Sei lá, não vou viver muito mais tempo, não é verdade? Para suportar esse mimimi que está aí. Né? Eu brincava muito, né, com os colegas, com os amigos, né? Os colegas a gente chamava preto de negão, de crioulo, etc. Hoje não pode mais, hoje é proibido, né? É um absurdo isso. Né? Você deixa de viver, deixa de ser feliz, entendeu? Para seguir regras absurdas, é isso. Então, esse livro foi contestado no título, né? Por que moleques? Por que não moleques e molecas? Eu falei, olha, o título ia ficar esquisito, né? Escola de moleques e molecas. Não ia dar. A molecagem sempre existiu entre homens e mulheres, meninos e meninas. Sempre teve molecagem. E ainda tem até hoje, né? É que, até na realidade, o local da molecagem mudou, né? Antes se fazia na rua, na escola, hoje se faz na internet. Exatamente. Mas continua existindo a molecagem, né? É isso, são minhas obras, o Júnior. Esse último, ele tem alguma ligação com a questão do Passaporte para o Inferno, que trabalha naquela época, né? Tem. Na realidade, a Escola de Moleques tem muito a ver com a minha infância e a minha juventude, né? São histórias que, uma boa parte, eu vivi. Entendi. É claro que o escritor se dá o direito, né? Ele tem a liberdade poética de, né, modificar a história, de aumentar, de diminuir. Isso chama-se liberdade poética, liberdade de escritor, né? Então eu pego essas histórias que algumas delas eu vivi, algumas outros amigos meus viveram, eu pego essas histórias e ficciono a realidade, é isso. Mas tem a ver sim, porque inclusive fala dessa época do Passaporte para o Inferno, que é um livro, o Passaporte é um livro sobre a época da ditadura militar, correto? Sim. Fala de jovens que foram detidos num quartel do Exército, é isso. Perfeito. Então tem a ver, sim. Boa lembrança. Não é? Bacana. Muito boas e, acredito, excelentes obras. Algumas eu conheço, outras não. A da Gi também pretendo ler. Mas já tem cheiro de hortelã, viu, José? Só da gente, desde o seu lançamento, que eu tenho acompanhado, aquela coisa gostosa assim, né? E eu acho que é interessante, né? O Guimarães Ortega trouxe para a gente um pouquinho das dificuldades que hoje nós temos para a escrita, para a expressão, na verdade. Eu acredito que são desafios, e o escritor, ele tem essa percepção de que o desafio também o motiva a criar mais. O que vocês acham? A Gisele? É um baita desafio, né? Toda escrita é um desafio, né? Porque você vai mexer com várias emoções, com várias sensações, né? E cada escritor recebe esse desafio dando a ele o potencial que tem, né? Exato. Eu tive um desafio no meu romance histórico, né? Que é sobre a escravidão, né? Uhum. E o pano de fundo é a escravidão. Então, meu desafio foi justamente não perpetuar e não fazer eco àquela escrita que tem, sim, na minha opinião, um racismo estrutural muito grande. Sim. Né? A gente nem percebe.
Isso que é o mais complicado da história. Porque às vezes a gente nem percebe o quão racista a gente é e Exato. deixa reproduzir isso na escrita. Então, esse, Heitor, foi o meu desafio, de escrever um livro. O meu lugar de fala não é o do negro, né? Não é o do preto, não é de um escravizado. Sim. E eu usei essa história, né? Então, quer dizer que o meu desafio foi em momento nenhum desrespeitar, pelo contrário, né? É trazer para o protagonismo da história, né? Um escravizado e tratar assim o termo, né? Não escravo, mas escravizado, né? Porque todo esse peso, ninguém foi escravo porque quis, né? Foi imposto a ele essa escravidão, né? Então, né? Ele não escolheu isso, né? Exatamente. Então esse foi o desafio do livro do Vento nos Canteiros de Hortelã, é de respeito à história desse povo que construiu com luta, com dor, com choro, com lamento, né? O Brasil que a gente vive hoje, né? E eu vou só ler aqui para exemplificar o que você acaba de falar aí, né? Do desafio dessa época, de retratar uma época, né? O romance histórico Os Ventos no Canteiro de Hortelã leva o leitor a revisitar o Brasil do século XIX. Com uma narrativa envolvente, também aponta questões cruciais. Quais que são as questões cruciais? Expõe contradições nacionais de uma herança que marcou o país e tem repercussão mais de um século depois. Então, são duas coisas que desafiaram o meu livro. A questão do gênero, né? Que a mulher era totalmente apagada, né? A gente não via a mulher escolher. Se ela escolhia, era sempre dentro de um leque que ela podia, mas que estava também subjugada por homens, né? No meu livro não tem os homens não têm nome, porque eu já tô dando spoiler, né? Não deveria, mas já tô dando spoiler. Ótimo, eu gostei que quero. Por quê? Porque aí muito me perguntam, por que os homens não têm nome no seu livro? Eu falei assim, o quê? A vida inteira nós mulheres tivemos que aguentar o segundo lugar, né? O segundo lugar que eles falam, né? A gente sempre teve que aguentar o apagamento nosso na literatura, nas artes e tudo. Então chegou agora a hora da minha história só dar nome às mulheres, né? Para exaltar essa luta diária que a gente como mulher tem, né? E os tempos mudam e a gente não vê muita coisa mudar. E também contra o racismo estrutural, né? Que às vezes a gente nem percebe e naquela palavrinha, naquela frase, né? Na construção dela, o quão racista a gente é. Esse foi meu desafio. Ótimo. E acaba como multiplicando, né, esse pensamento, ou os pensamentos, quando você traz essa nova leitura, faz uma releitura, as pessoas começam, então, a levar em prática isso, às vezes nem dominando os termos, mas só de ter uma nova imagem, uma nova noção, isso perpetua, com toda certeza, não é? E para você, Guimarães Ortega? Olha, a questão de dificuldade. A dificuldade é simplesmente você, muitas vezes, ter que se policiar, correto? No momento de escrever. Teve situações, por exemplo, que eu fui obrigado pela editora a mudar o tratamento de um personagem, porque a editora achou que o tratamento estava muito... era pernicioso, né? E, na realidade, era esse o tratamento que se dava. Era a realidade, né? Infelizmente, eu acabei acatando, claro, porque eu queria ver o livro no mercado e a editora, no caso, me convenceu de que o tratamento que eu estava dando não pegava bem na época que nós estamos vivendo. Eu, particularmente, acho que a época que nós estamos vivendo não pega bem na minha vida. Porém, eu sou um ser social, né? Vivo em sociedade e tenho que sobreviver nessa mesma sociedade, né? E quem que tem que se adequar sou eu, né? Não é eu querer adequar a sociedade à minha maneira de pensar. Só que, infelizmente, isso traz alguns problemas, né, para a gente. Cerceamento, né, de liberdade, excesso de controle, radicalismos, né? A gente fala em preconceito,
né? Eu acho que o maior preconceito que nós temos hoje é esse cerceamento social em função da nossa liberdade. Isso chama-se, para mim, preconceito. Né? São pessoas que estão tentando simplesmente controlar o que o cidadão faz, o que o cidadão fala, o que ele vive. Isso é ruim, né? Isso não é legal de se viver, não. Né? Tá chato viver, viu? É muito chato, infelizmente, né? Mas é aquele detalhe, eu sobrevivo muitas vezes num meio de pessoas da minha idade, né? Uhum. E nesse meio eu procuro ser autêntico. Né? Claro. Agora, quando eu estou em convivência com esta sociedade que está aí, eu procuro me adequar, correto? Nem sempre é possível. É que vem essa questão dentro por exemplo, do que os teus próprios escritos trazem, esse cerceamento vivenciado pela ditadura militar. E hoje nós estamos, por vezes, entrando dentro de uma nova ditadura, não militar, mas eu acredito intelectual, uma ditadura midiática, e que nós nos tornamos reféns. Eu acredito que dentro desse desafio da escrita, do escritor, é justamente conseguir expressar, se não de uma forma, porque existe automaticamente esse cerceamento, mas de pelo menos pluralizar ou trazer a multiplicidade da nossa visão, do nosso tempo, dos nossos ideais, Exato. Porque há espaço para isso, há espaço para tudo, não é, gente? Aquele detalhe, né? A ditadura militar cerceava a nossa liberdade, totalmente, claro. Uhum. Só que era às claras. Uhum. Você falou, você vai preso. Ou apanha, ou é morto, enfim. Era às claras, era assim, né? Hoje não, a ditadura é aquela ditadura, digamos assim, feita às escuras, né? Às escondidas. Uhum. E depois existe uma coisa que tem sido feita aí de forma muito radical, que é o cancelamento das pessoas, né? Quer dizer, cancelar alguém por quê? Porque ele falou determinada coisa. Para com isso, né? Olha no espelho e se cancela, então. Não é verdade? É verdade. É por aí. Né? É a maneira de excluir, né, o posicionamento do outro, deixando de respeitar, porque cada um deixando tem de respeitar. A minha liberdade vai até onde chega do outro. Né? Eu tenho que respeitar aquela liberdade que o outro tem. E isso não está acontecendo. Infelizmente, não estão dando espaço para a liberdade do outro. Querem controlar. Né? Por isso que a escrita, nesse momento, a escrita eu acho que se faz extremamente necessária, porque ela nos vem, ela vem aclarar, na verdade, dentro, óbvio, da nossa visão, da nossa história, ela vem elucidar alguns detalhes, como a Gisele colocou, né, sobre hoje essa questão, né, de que antigamente se trazia desse jeito, e vamos chegar ao tempo em que os filhos, os netos também passarão por esse tipo de dificuldade. Sim, claro. Não é? E exato. como, por exemplo, Gisele, eu acredito que um dos grandes desafios, você pode estar complementando, é justamente a questão do romance. O romance virtual, o romance como se é trazido hoje, né? Essa questão do amor vivenciado por gerações diferentes ou iguais, mas que se tem agora um novo significado. Como você vê isso? A escrita do romance? Isso. É isso que você está perguntando? Exato. Romance é uma história prolongada, né? O conto é o menor das narrativas, a novela é um pouco maior que o conto, e o romance é o maior de todos. Então, na escrita do romance, a gente pode... tem mais espaço, mais tempo para a trama acontecer, né? Então,
assim, a gente pode levar o leitor a uma complicação de conflito, né, mais extensa, né, e toda essa questão aí, né. E agora, quanto ao que você me perguntou, eu acho que cada romance tem o seu próprio desafio, né? O Sim. meu foi um romance histórico, então qual que era o desafio de um romance histórico? Pesquisa, né? De roupa, de arquitetura da época, de costumes, de palavras, né? Eu quis dar nos diálogos do romance voz muito para os empregados, né? Naquela época não tinha empregado, mas os escravizados, né? Sim. Então, assim, foi uma pesquisa intensa, né? Como se falava, quais eram as expressões, né? É, no romance, claro, pela capa já anuncia, né? Um Uhum. romance, né? Entre uma sinhazinha e um escravo, né? Então quer dizer que tem essa essa magia, né, de você Uhum. criar uma trama que tenha tudo isso, né? Sim. Tenha o conflito social, né, no caso, que tenha também a parte da linguagem, né? No caso, eu quis muito pegar a parte da oralidade, que eu acho muito legal em romance. Não só em Uhum. romance, mas em toda narrativa, por exemplo, conto, novela. Então, por exemplo, o que me chama atenção numa narrativa, num romance bem escrito, é o quão ela é fiel à oralidade. Por exemplo, uma trama, né, que você vem lá, aí vem um personagem, essa personagem tem a mesma fala do outro, né? Sim. Como, né? Quer dizer, por que os dois não falam igual? Então, não tem essa sutileza da diferença, né? O Essa Uhum. de Queiroz é o meu mestre em diálogo, né? De romance. Por quê? Porque ele, numa mesa, ele punha 10 pessoas conversando e você entendia quem estava falando daquela época na maneira dele descrever o diálogo. Isso é fantástico, né? Isso é um baita de um exercício pra gente que é romancista, né? E Exato. outra coisa também do romance, essa linguagem, não só do romance, mas de toda a narrativa, essa fala empolada, né? A gente não fala assim, né? Então quer dizer que esse foi outro desafio também, né? Como é que se falava naquela época, né? Como é que a mãe falava com a filha, né? Como é que a sinhá falava com a escravizada, com a cozinheira, né? Como é que o senhor falava com a sinhá, né? Como é que o Uhum. senhor falava com o escravo e como é que o escravo respondia para ele? Então eu Sim. acho que cada romance tem a sua peculiaridade, né? Exato. E é importante a gente saber que essa linguagem coloquial também ela está muito relacionada à época, porque hoje o que se é colocado, né, no dia a dia na fala ou na escrita, nós não conseguimos, né, atingir ou não conseguiremos talvez atingir daqui a 20 anos a nova geração. Então, precisa ser trabalhado. Eu acredito que entra dentro do que o Eu Guimarães acho que Ortega. pro jovem, assim, quando ele pega uma coisa assim, uma escrita verdadeira, né, assim, que retrata essas características, eu acho que fica legal dele ler, sabe? Ele gosta, Sim, ele pode até não gostar, né? Porque tá difícil despertar o interesse dos jovens pela leitura, né? sim, Eu, como professora de literatura, tenho sofrido isso, né? com certeza. Mas quando pega, assim, né, uma obra fica mais real, né? Isso. Novela, já que o brasileiro ama novela, né? Então, assim, eu não assisto mais novela, mas, assim, na época que eu assistia, eu ficava incomodada com aquilo. Vamos à praia? A gente não fala assim, né? A gente escreve assim, mas a gente não fala assim. Então, nos diálogos, né, entre personagens, assim, eu tenho procurado ver isso, principalmente na literatura infanto-juvenil, né?
E como eu estou adentrando agora na literatura infanto-juvenil, é outra coisa também, que quando eu vou escrever um texto, né, como que a criança vai escutar isso, né? Sim, Como que o exato. jovem vai escutar isso, né? E até o Guimarães Ortega tem algo que pode contribuir para a gente já estamos finalizando, mas acho interessante aqui sobre essa visão é, dentro de um livro que ele produziu, na verdade, de um primo meu, falecido, mas que jovem e que escreveu alguns poemas e que fala um pouquinho da sua sensação em relação a isso, tio. O sobrinho é o Tiago, né? É o Isso. Tiago Ortega. O Tiago é o seguinte, ele era um garoto muito contestador. Eu admirava muito ele justamente por isso, porque ele era autêntico, né? E ele gostava de escrever. Ele faleceu com 22 anos de idade, de câncer, né? Infelizmente, foi um sofrimento danado. E já no fim da vida, eu prometi para o pai dele que iria lançar um livro com os poemas dele. Foi difícil conseguir reunir todos esses poemas, porque eu consegui agora, no passado, né? Recentemente, e foi difícil também. Eu queria reunir fotos dele, eu queria reunir desenhos que ele adorava pintar, desenhar, enfim, e não consegui muita coisa, mas consegui fazer o livro, porque a minha promessa foi cumprida. Eu fiz o livro saiu, e olha, sem mentira nenhuma, assim, um garoto escrevia pra caramba, né? De uma forma incrível, um contestador, um garoto que ia a fundo, sabe, através da sua poesia. Então ele mostrava que ele queria lutar, queria viver, queria brigar, queria contestar, queria ir em frente, e alguma coisa estava dificultando tudo. Então ele jogava toda essa, né, essa angústia nas poesias, nos poemas dele, né, que eu acho maravilhosos, né, enfim. Mas eu gostaria que ele tivesse tido a oportunidade de escrever mais livros, não só esse póstumo que eu acabei lançando, né? Mas é isso, eu acho que valeu a pena fazer esse livro, e ficou muito bom o livro. Eu sei que ele tinha muito mais coisas, né? E que infelizmente a mãe dele não encontrou, o pai também não, né? Que poderiam enriquecer muito mais esse livro. Mas ficou bom, eu acho que ficou muito bom, ficou excelente, não é? Sim, particularmente gostei muito e nos traz bem essa questão de que principalmente o jovem ele tem conteúdo para escrita. Às vezes falta o direcionamento, talvez a preocupação de um vocabulário mais rebuscado que a literatura exige, e a gente percebe que não é assim, e que eles têm uma história de vida. Então, qual Sim. seria, não é? Qual seria aqui para a gente já encerrar a recomendação, o conselho de vocês como escritores para estes jovens, para essa nova geração? Eu posso, não sei Por se posso favor. falar depois. Claro. Recentemente eu dei uma entrevista para um jornal aqui da cidade, uma revista que é publicada no jornal, né? Chama-se Vida e Arte, uma revista muito boa. E me fizeram uma pergunta parecida, interessante, né? Sobre o que esperar dessa juventude que está aí. Eu falei, olha, sinceramente, eu não estou entendendo essa pergunta. Porque quando eu era jovem, meus pais diziam, o mundo está perdido na mão dessa juventude. Não só o mundo não se perdeu, como ficou melhor com essa juventude, né? Na qual eu pertencia nos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70. O mundo não ficou pior, muito pelo contrário, ele ficou melhor. Claro, tem muita coisa para ser feita? Tem, mas o mundo melhorou. E essa juventude que está aí é a mesma coisa. O mundo não vai ficar pior na mão deles. Eu acho que vai melhorar. Tem muita gente boa, né? Eu vejo pela minha neta tem 21 anos, ela adora ler, ela adora música, ela é fanática pelos Beatles, por exemplo. E os Beatles são dos anos 60,
Você está entendendo? Então, e aí, o grupo de convivência dela, que volta e meia, agora não, porque ela está em Campinas estudando, fazendo faculdade, mas até pouco tempo atrás se reuniam muito aqui em casa, porque aqui tem espaço, né? Eles se reuniam muito aqui. E juntava aquela turma até 5, 6 horas da manhã, cantando música dos Beatles e declamando poesias, e, sabe, era gostoso de ver, uma molecada de 18, 19 anos. O mundo não vai estar perdido, não, na mão deles. Eu acredito nessa juventude, eu creio muito nessa juventude, eu acho que nós vamos progredir muito, como aconteceu, né, com a minha geração. É isso. E para você, Gisele? Olha, se uma coisa me deu esperança foi essa Bienal do Livro aí de São Paulo, que foi casa lotada, foi fila para autógrafo, foi meus amigos escritores que foram, que lançaram o livro lá, falou assim, nossa, eu nunca vi tanta gente, eu nunca vi tanta palestra, eu nunca vi tanta coisa e tanta gente reunida num lugar só. Então, isso dá uma esperança, né? Dá uma esperança de que o livro tem seu lugar e que, se enquanto tiver livro, vai ter leitores, né? Eu, como já falei, sou professora de literatura, eu me sinto feliz e realizada quando um aluno me pede uma dica de leitura, né? E quando um aluno fala assim, olha, eu estou lendo tal livro, professora, o que você acha? Eu acho isso uma maravilha, uma beleza. Por quê? Porque eu acho que hoje é dia do escritor, né? E o escritor tem duas responsabilidades, né? Por um lado, né, ler liberta, né? Ler é libertador. Mas te dá também uma responsabilidade, né? Por quê? Porque te dá uma responsabilidade da construção de um mundo melhor, né? A Adélia Prado fala isso e eu concordo com ela muito. Ninguém pode ser o mesmo depois que lê um poema. Né? Eu acho que eu vou transferir isso para qualquer livro. Né? Ninguém pode ser o mesmo quando fecha um livro. Né? Então, o livro ele precisa ser transformador, mas transformador na construção de um mundo melhor. E eu queria terminar a minha fala, né, citando aqui uma citação do William Faulkner, que eu gosto muito também, é um super escritor, leio muito, e ele fala assim, o que a literatura faz é o mesmo que acender um fósforo no campo no meio da noite. Um fósforo não ilumina nada, mas permite ver quanta escuridão existe ao nosso redor. Excelente. Obrigada pela participação, viu? Muito bem. Também agradeço. Obrigada, Guimarães, também pela sua companhia. Foi um prazer, viu, Gisele? Foi um prazer muito grande. Eu gostaria de conhecer pessoalmente tua obra, tá? Porque, para mim, o prazer é pegar no livro. Eu odeio ler o livro na tela, né? Exato. Eu quero pegar. Tanto que eu tenho uma biblioteca aqui que eu estou virando já 2.000 livros, né? Justamente por isso, porque é pegar no papel, pegar a obra e sentir a obra e ler aquela obra, na verdade, é isso. Com certeza, vamos trocar, sim. Sim, eu gostaria, teria o maior prazer. Sim, vamos sim, também. Vamos sim. Olha, Júnior, você vai se responsabilizar. Com certeza, estamos dentro. Você está no meio do caminho. Com certeza. Só termino, encerrando. Eu leio minha página na internet, não é um site, é uma página de um site. Né? O site chama-se Somos Todos Um, é um site esotérico. Mas eu tenho uma página lá. Basta procurar no Google site do Guimarães Ortega. Pronto. Está lá, eu tenho vários artigos publicados, tenho os meus livros lá como, né, produtos, né? Uhum. E através desse site eu posso, site não, nessa página, me disponho a enviar livros, se for necessário, né, para quem desejar. E terminando com uma frase que eu publiquei esses tempos atrás no Instagram. Quem escreve um livro constrói um castelo. Quem lê este livro mora nele. Enfim. Simples assim. Simples assim, com o Heitor.
Obrigado, gente. Obrigado, Gisele. Eu que Obrigado. agradeço pela oportunidade. Deus os abençoe e que continuem muitas escritas abençoadoras. Beijo no coração de vocês. Tchau. Beijo. Tchau. Até mais. Tchau.